E aí, né, Fernandinho, a gente conecta com a segunda dimensão de competência técnica que a gente percebe como fundamental para as lideranças, para os tech leads, né, que é exatamente a visão da arquitetura. Fala um pouco mais sobre isso, Fernando. Você entende que o tech lead é um arquiteto necessariamente ou não? Ele precisa ter bons conhecimentos em arquitetura. Ótimo, essa, ótimo. essa é a resposta, acho que mais adequada, porque não necessariamente ele é um arquiteto, ele possivelmente ele tem inclusive um arquiteto no time dele, mas ele precisa ter habilidade para conhecimento para criticar uma solução, ele precisa conseguir explicitar uma solução se eventualmente o time tiver perdido e se não tiver um suporte de um arquiteto naquele momento para isso. Você precisa conseguir comunicar bem e acompanhar se a solução proposta está sendo seguida. E um aspecto fundamental, conseguir interpretar as necessidades do negócio e verificar se elas estão refletidas no desenho da solução que está sendo projetada. Eventualmente, nem você mesmo que projetou essa arquitetura, mas você tem que conseguir ter esse senso crítico. Um papel do tech lead é saber fazer as perguntas certas para o time dele. Então, esse conhecimento, para ele conseguir criticar, para ele conseguir ponderar, vai levar o time dele a fazer soluções melhores e mais confiáveis. E aqui, um aspecto também de arquitetura, a gente coloca dominar componentes, frameworks. Quando a gente fala dominar, o ponto de vista aqui é você ter o conhecimento do ecossistema ao qual sua aplicação está inserida. Não necessariamente é que você precisa entender todos os detalhes de cada uma das tecnologias, mas você entende o ecossistema que é relevante para o domínio que você está construindo, você entende quem fala com quem, qual a responsabilidade de cada um deles, que tipo de integração que eles têm e qual o caminho você precisa trilhar para poder. Isso envolve, às vezes, falar com outros times, isso envolve, às vezes, lidar com pessoas fora do seu grupo, né? E se você não sabe exatamente qual que é o seu ecossistema, você não sabe nem quem eventualmente você precisa envolver para tomar uma decisão ou para construir uma solução que vai atender a necessidade do seu cliente, né? Aqui é um ponto importante, né, Fernando? Na Exímia, a gente defende muito a posição do arquiteto, né, a posição de uma pessoa executando a arquitetura, como uma posição de orquestração. Né? Então, o arquiteto ele trabalha, né, para garantir que as decisões de design mais relevantes, as decisões arquiteturais, elas consigam atender os objetivos de negócio, respeitando eventuais restrições que sejam impostas, né, pelo ambiente, pelo contexto em que aquele software está sendo desenvolvido, também atingindo aí certos atributos de qualidade que todo software tem, com prioridades bem definidas, também maximizando, né, maximizando não, né, combatendo, mitigando o risco e também ou minimizando o custo, né? Geralmente aqui você tem um trade-off, você tem uma relação entre custo e risco. O ponto, entretanto, é que a arquitetura nessa dimensão, ela é uma das disciplinas de engenharia, né? E o que acaba acontecendo? A gente percebe muitas vezes nas organizações que as aplicações vão perdendo, vão sofrendo o que a gente chama de erosão arquitetural. Por quê? Porque o processo, o dia a dia, a rotina, né, Fernando, ela vai eventualmente forçando o time, né, forçando ou direcionando o time no caminho de eventualmente passar a desrespeitar alguns compromissos que são estabelecidos na arquitetura inicialmente. Então, na prática, o Tech Lead ele vai servir como referencial, né, tanto para o pessoal de tecnologia como também para o pessoal do negócio, de que, poxa, eu vou ajudar o arquiteto, caso não seja ele mesmo, né, a fazer a guarda, né, dos princípios arquiteturais, para que você não tenha erosão ao longo do tempo e aí você não acabe acumulando dívidas técnicas importantes. Aliás, né, Fernando, você dá uma descrição, uma definição de dívida técnica que eu gosto muito, eu sempre digo que você deu ao acaso, porque ela é genial, você não é genial, mas você me ensinou, né, que uma melhor software definição... legado, né? Isso, um software fica legado quando, segundo você, estou te citando, né, citando Fernando Paiva, né, quando a capacidade de um time de pagar suas dívidas técnicas é ultrapassada pela necessidade de contrair dívidas novas.
Eu fico achando formas diferentes de dizer o que você disse no passado, tá, Fernando? Mas basicamente a ideia é essa. E, cara... E Alemar, um dos papéis do líder técnico é garantir que o software não se torne legado prematuramente, né? Porque a gestão correta dessas dívidas técnicas vai garantir mais longevidade para esse software. É natural, e aqui entra um ponto forte de liderança. Por mais que você tenha um time competente, capaz, dívida técnica é um negócio que facilmente vira responsabilidade de todo mundo e logo não é responsabilidade de ninguém. Ah, todo mundo sabe que não está tão legal assim, todo mundo sabe que tem que melhorar, mas não é feito nada efetivo. O líder técnico, ele precisa ter uma gestão ativa dessas dívidas. Primeiro, gestão ativa significa eu tenho elas mapeadas, eu tenho elas claras, eu tenho as decisões que eu tive que tomar que eventualmente me implicaram em dívidas técnicas. O segundo ponto é, elas estão priorizadas, ou seja, você sabe o impacto de cada uma delas e quais você deveria priorizar. E terceiro é, eu tenho um plano de ação para, ao longo do tempo, conseguir amenizar essas dívidas técnicas. Ou seja, eu consigo, ou eu vou encaixar ela no meio de outras demandas, por exemplo, estamos fazendo uma alteração nessa parte do código, tem uma dívida técnica, a gente consegue diluir a correção dessa dívida técnica nessa implementação. Ou eu vou planejar para que uma pessoa do meu time consiga resolver essa dívida técnica que é mais crítica junto com outras. Enfim, eu costumo falar sempre o seguinte, o pessoal fala assim, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para colocar teste, eu não tenho tempo para pagar dívida técnica, sempre essa é a primeira questão. Eu sempre faço a seguinte provocação, falo assim, cara, se você pegar e ganhar um dia de uma pessoa do seu time no mês, resolve todos os seus problemas? Não. E se você perder esse um dia, tudo desaba? Também não. Então, você acabou de chegar num ponto. Se você pegar uma pessoa um dia do mês e colocar ela para escrever teste, você já vai começar a ter teste. E nada vai desabar. Então, você consegue começar a fazer provocações para enxergar o que você consegue encaixar na realidade, mesmo que seja extremamente atrapalhada do seu time, para você garantir que você está sempre indo na direção de melhora. E aí, Elemar, um negócio que você gosta de falar bastante, que é muito forte, é o seguinte: se a gente der um passinho todo dia, no final do ano, a gente andou pra caramba. O importante é estar indo na direção certa e ter consistência. Dívida técnica, a gestão de dívida técnica é a síntese disso. Você não tem que pegar e falar assim, eu consigo parar 3 meses para resolver todas as dívidas. Isso não vai acontecer nunca. Mas eu preciso saber para onde ir e ter consistência de pouquinhos em pouquinhos e amenizando aqueles problemas. É um ponto importante, Fernando. Eu vou voltar aqui a compartilhar uma tela nossa de uma apresentação que a gente fez outro dia sobre Team Topologies, né, para falar sobre duas leis, né, de engenharia de software. O importante é que o lema aqui não é o lema da cerveja, né? O lema aqui é o lema da engenharia de software, né? Podia ser também, mas enfim, aqui, Fernando, o que se tem? Então, a gente sabe que a primeira lei de lema, as leis de lema são leis que regem aí a engenharia de software, né? Tem 8 leis ao todo que ficaram famosas como sendo as leis de lema, mas as duas primeiras eu acho que são as mais relacionadas ao nosso contexto de discussão. A primeira lei fala da mudança contínua. Cara, o que acaba acontecendo? Um software, né, segundo o lema, né, ele precisa ser continuamente adaptado para se manter relevante e satisfatório. Né? Essa ideia de que eu vou dar um freeze, por exemplo, numa aplicação e que ela não vai mudar ao longo do tempo, cara, software que não muda, provavelmente não muda porque não é usado, não é útil. Então, esse software não tem valor. Então, assim, lidar com a mudança é uma necessidade para software, né? Eu sempre falo também, Fernando, que estrategicamente, se você for pensar no negócio, né, é muito difícil você imaginar qualquer atividade hoje que não seja suportada direta ou indiretamente por software. Na prática, é muito difícil pensar numa atividade que não seja suportada por software diretamente. Então, cara, software acaba se convertendo ou no principal impulsionador do negócio ou na principal restrição, né? Porque se você
precisa eventualmente mudar dinamicamente, a gente fala tanto em mundo VUCA e tudo mais, né? Mas se você precisa mudar continuamente as suas atividades para poder atender melhor o mercado, para poder se manter competitivo, cara, se você tem um software que não muda, né, que é difícil de mudar, que é caro de mudar, consequentemente você acaba transformando o software que tinha um potencial para acelerar o negócio em uma restrição. E se você tem um produto que deveria estar agregando valor para os clientes, mesmo que você eventualmente não esteja desenvolvendo software para ser usado dentro de casa, esteja fazendo, por exemplo, software para ser utilizado por uma outra empresa no mercado, cara, se o teu software fica difícil de mudar, você está transformando ele em uma restrição para os clientes, está diminuindo o valor dele. A segunda coisa, né, Fernando, que a gente tem que entender é que existe uma segunda lei, né, de Lehman, e essa é difícil também, que é a lei da complexidade crescente. Ela fala que sempre que você faz adaptações, né, sempre que você faz mudanças no software, você naturalmente aumenta a complexidade, né? E esse aumento inerente da complexidade, eu digo sempre que complexidade é custo, né? Esse aumento da complexidade se converte rapidamente também no aumento do custo para manter a tua aplicação. Uma métrica simples que eu recomendo que os tech leads deveriam fazer, por exemplo, pega lá, serve como proxy, não é exato, tá? Mas pega lá, por exemplo, a quantidade de changes que você tem no teu repositório a cada release, né? E faz aí uma relação entre a quantidade de changes, a quantidade de linhas alteradas. De novo, são proxy, eu sei que muitas linhas não quer dizer muita coisa, tá? Mas pega lá a quantidade de alterações que você fez e faz uma relação aí com o custo da folha do teu time. Você vai perceber que, ao longo do tempo, se você não fizer nada para trabalhar a qualidade, esse custo só vai fazer aumentar, até que chega um ponto, eventualmente, em que esse avanço acaba ficando insuportável e você não consegue, daí, continuar atendendo o negócio, você tem um legado, né? E você se converteu em restrição.